Essa Isabela Martã. Isabela Martã, tá. Abre, Arthur, aí, isso. Essa senhora bonita aí é a nossa chefa. É a jornalista e agora escritora, Isabela Martã, fala exatamente de uma coisa que ninguém nasce sabendo ser mãe. Isso, inclusive, é um desafio, já que a mãe aprende a sua maternidade já com bonde andando. E tende a ser mais desafiador ainda quando os filhos são atípicos, seja pela atenção redobrada ou pelos processos que todos vivem juntos. A Isabela narra no livro justamente essas vivências e convivências. A história dela e das filhas Joana e Juliana. 3 mulheres que também têm superação no nome, não é mesmo? Joana, Juliana e a Isabela. O livro A Mãe que Morreu em Mim resgata a história real, revela medos, incertezas, frustrações, mas também fala com toda a esperança de um tempo que ela está realmente vivenciando. Isabela, bom dia para você, conversa aqui com a gente sobre a sua produção literária, né? Bom dia, Nonato, Yuri, toda a audiência que nos acompanha aqui na Jangadeiro Band News. A honra é toda minha. Vamos começar falando exatamente a sua história e das filhas. Como foi chegar até aqui? Nonato, passa um filme, então às vezes nem eu acredito. Acho que eu vou me emocionar. Muitas vezes aqui porque a gente sabe como começa na hora que se depara com o problema, né, ou com a questão, né, do diagnóstico que eu não tinha, mas a gente não sabe como termina. Uhum. Então, eu acho que a incerteza, a dúvida, o não saber é o que mais talvez amedronte os pais, né? O não saber o que nos espera e não saber o que espera os nossos filhos no futuro. Foi um aprendizado para você. Foi. Então, assim, apesar de eu me emocionar, eu me emociono, mas não é de tristeza. É emoção porque de que você consegue estabelecer hoje uma convivência muito afetiva, afetuosa. Sim, né? E também porque, contanto, elas têm 18, vão fazer 19 anos agora, minhas filhas, né? Então, a gente percorreu uma trajetória que agora é possível, a gente, de fato, não é uma esperança do nada, não é uma esperança abstrata. Ela é uma esperança com base numa coisa real, concreta, que foi toda a trajetória que elas conseguiram traçar, né, com apoio dos pais, com apoio de terapias, né, e claro, com o mérito delas, né, conseguiram chegar até aqui. Então, quando eu resolvi escrever o livro, né, tem 2 coisas que eu acho importante, e isso vale para qualquer mãe, porque ser mãe é um desafio para qualquer pessoa. Acho que mãe atípica é um adjetivo a mais, mas quando nasce uma mãe, nasce o medo. Isso eu acho que é uma coisa que toda mãe sabe. O medo é o medo de quê? É o medo das incertezas da vida, é o medo de perder, né? Então nasce a mãe, nasce o medo. E o meu medo foi muito maior, mas a gente foi vivendo um dia de cada vez, e até que somente quando elas tinham 14 anos foi que nós fomos saber o diagnóstico das meninas. Elas têm uma mutação genética rara, chamada síndrome de Rux-Jansen, e isso só foi possível chegar nesse diagnóstico mais ou menos em 2015, quando um exame genético ficou disponibilizado para a gente fazer. Então, essa síndrome, uma das características dela mais impactantes é o déficit cognitivo. Mas também questões motoras importantes, porque as crianças nascem com baixo tônus muscular, então elas têm hipotonia, são muito molinhas. E isso, junto com outras questões, são marcadas por um atraso do desenvolvimento neuromotor. Então, elas tanto tinham um atraso motor, como tinha um atraso cognitivo, desde sempre. Então, esse é o desafio que a gente luta até hoje, né? Então, as meninas, elas são 2 bênçãos nas nossas vidas, porque elas vieram para ensinar muita coisa, né? Eu acho que uma vez você escreveu no seu perfil do Instagram um texto que aí até eu cheguei e falei, olha, comovente a citação como você faz.
Se eu não falei na ocasião, mas daria para escrever um livro a partir dali. E aí chega exatamente a produção do livro. Qual é a sensação de compartilhar com outros o seu aprendizado? Porque você aqui já está sendo mestra, não está sendo mais aprendiz, não. Você está sendo mestra em transmitir a outros a sua missão. Porque quando você compartilha, né, você tem a experiência ali, você, sua família, alguns amigos próximos, né? Quando você compartilha, você também revisita, né, alguns pensamentos, algumas dores. Sim. Também, né? Então, é um processo também doloroso, o processo da escrita, né? É um processo doloroso e foi um processo de catarse, eu digo. Na verdade, eu tive a necessidade de escrever. Primeiro teve a necessidade de eu reviver, foi uma forma de eu reorganizar tudo que eu passei. Porque na hora que você está passando por aquilo, você não tem tempo, não tem condições emocionais nem psicológicas, muitas vezes, de você elaborar aquilo que você está vivendo. Então, quando você escreve, você está organizando pensamentos e sentimentos, né? Então, mas chora, assim como quando eu leio o livro para elas, porque eu li o livro para elas, né? Eu pedi autorização para elas choram em alguns momentos, né? Então, algumas passagens que envolvem pessoas, algumas situações chatas que aconteceram com elas, elas se revoltam, porque elas também revivem, elas relembram coisas que elas não sabiam, né? Porque eram bebês, então elas também se emocionam muito. Então, quando a gente escreve, tem todo esse processo. Eu precisava colocar isso para fora, isso não estava quieto dentro de mim, era um sabe? Peso que você estava consignando, porque você disse, não... eu precisava seguir, mas aquilo pesava. Eu não conseguia nem olhar muito as fotos. Então, tudo começou quando, aos 15 anos delas, foi em plena pandemia, ninguém podia fazer festa. Eu resolvi fazer uma festinha surpresa, que era o quê? Só a família. Quando foi liberado um pequeno grupo de pessoas para se reunirem, e eu fui pegar as fotos para fazer um vídeo. E quando eu peguei naquelas fotos, tive que pegar nas fotos, porque eu queria fazer, mas aquilo mexeu muito comigo. Então, isso elas fizeram aniversário em junho. Em dezembro eu comecei a escrever durante umas férias, né? E ao escrever eu também percebi exatamente isso que você falou, a importância que a gente tem de compartilhar o que a gente vive, porque às vezes a gente pensa que está só na dor, né? Que ninguém mais está passando por aquilo, que a gente não pode compartilhar, dividir, ensinar eu acho muito pretensioso, porque cada caso é um caso, mas dividir a experiência talvez acalme um pouco a dor do outro. Eu não vou sarar ninguém, como ninguém vai me sarar, né? E nem a elas. Agora, a gente tem que conviver com isso, mas a gente pode mostrar, olha, primeiro, o que você sente ok, você sentir, mas assim, há uma esperança, cada caso é um caso, mas há uma esperança, há um motivo, e principalmente assim, ninguém pode nunca renegar um filho. Claro. Né? Você não pode nunca desmerecer, não apostar. Pelo contrário, tem que apostar, tem que acreditar, mesmo quando muitas outras pessoas não vão apostar, não vão investir. É dessa fase aí que eu gostaria de saber. A reação de pessoas em relação a elas chegou a lhe preocupar? Como as pessoas, a convivência delas na escola? Eu até vou complementar isso, né? Porque parte do trabalho, digamos, entre aspas, de mãe é expor, né, os filhos a perigos, a experiências, a vivências, né? E claro que teve um cuidado redobrado, até qual é a reação das pessoas, né? Tudo, né? É interessante, assim, primeira coisa, eu nunca escondi, nem delas. Desde pequenininhas, elas sabiam que eram diferentes, elas tinham consciência da diferença delas, elas são muito espertas. Então, a gente nunca escondia que elas eram diferentes, não para elas se sentirem menores, mas para elas entenderem que aquilo que elas percebiam que era diferente tinha um motivo. Eu não sabia o que era. Eu dizia, eu não sei o que é. Mas existe uma razão. Primeira coisa, então, as pessoas são diferentes. A família soube e a família acolheu muito. Porque o primeiro mundo dos nossos filhos é o lar. É a família. Então, se a gente não acolhe, imagina o resto. Né? E se a gente não aceita, imagina o resto que já é muito preconceituoso. Então, a família sempre participaram de tudo da família, de todos os eventos, de todas as ocasiões. E a escola é o segundo, ou às vezes passa a ser o primeiro
mundo delas, que ali elas passam a maior parte do tempo. Então, essa escolha e essa luta na escola pela inclusão é muito importante, é muito desafiadora. Na primeira infância, eu não senti nenhum questionamento muito, sabe, das meninas. Elas serão muito acolhidas, acatadas, benquistas, e elas são muito carismáticas. Elas carinhosas, né? Carinhosas e carismáticas. Assim, todo mundo cai de amores por elas, né? Mas a gente teve alguns problemas, sim, em ambiente escolar, elas já maiores e tal. Tivemos problemas grandes, graves, assim, que marcaram elas profundamente e marcaram a mim também, então, assim, bem traumático, mas a gente conseguiu, finalmente elas já estão até na universidade agora, que isso para mim é um marco incrível e para elas fez um bem emocional, psicológico enorme. Elas estão se achando, na verdade, estão se achando, porque estão na facu, como elas chamam, né, faculdade é facu, que elas é muito engraçado. Mas, Yuri, a gente quando tem filhos atípicos, muitas vezes a gente tem medo de exatamente como as pessoas vão reagir, o que vão pensar, né? A gente está se expondo elas, né? Então, até escrever um livro é um ato de coragem nesse sentido, porque a gente está se expondo muito. Ali tem muita coisa que só sabia quem estava dentro de casa. Era um íntimo, né? Que muito íntima. E engraçado, eu pensei que eu fosse ter mais medo, sabe? Mas eu acho que tem coisas que só a maturidade permite a gente. O medo lhe encorajou. Talvez sim. Possibilidade. Acho que o medo me encorajou. Você segue uma coisa muito parecida com a mãe do tenor Andrea Bocelli. A mãe, desde quando ela estava grávida, ela foi... Seu filho vai ter problemas. Se eu fosse a senhora abortaria. Não, de jeito nenhum. Ele é meu filho, do jeito que ele nascer, assim será. Ele nasceu com problema de visão, nunca viu nada. A mãe era a mão, os pés, os olhos. Ela vivenciou tudo isso num tempo em que você perder a visão, sim, né? Você realmente, quando é adulto, você já tem uma noção de espaço, de tempo. Foi desde pequeno. Ele disse, você vai ser... Ele começava a cantar. Você vai ser cantor. Vou lhe encaminhar. Se possível, vou segurar a sua mão no palco. Coisa linda, né? Incrível. A biografia do Andrea Bocelli é incrível. É emocionante. Ela fez isso e hoje é o nome que é. Senão não teríamos o Andrea Bocelli aí, né? Bocelli. Pois é. Assim a Ju e a Juliana. A Joana e a Juliana e a Joana. Isso. Que vão realmente marcar a grande passagem da vida sua, porque você foi exatamente a luz que colocou. Disse, não, minhas filhas, se elas tiverem algum problema, mas eu vou ser a luz, eu vou ser a mãe. E mãe, você está dando um exemplo aqui para vocês que nos acompanham, que às vezes tem problema de um filho que tem qualquer problema, é autista, tem problemas de defeitos físicos, qualquer tipo. E muitas vezes já vivi numa cidade de Iguatu, onde uma mãe colocava uma filha que tinha problemas, problemas de doenças mesmo, colocou num quartinho isolado, lá no quintal. E aí eu disse, meu Deus, como é que a mãe deixa uma filha? Era como se fosse uma jaula. Exato. Então, Dia das Mães... Essa aqui realmente é para ser reverenciada por todos os seus leitores que podem... Já pode comprar o livro? Vamos falar. O livro está só digital, né? O livro está na Amazon, né? Então pode ser adquirido na Amazon e lido no Kindle, né? Mas quem não tem um Kindle pode ler no próprio celular, só baixar o aplicativo, né? Então, acho que a gente está no mês das mães, às vésperas, né, do Dia das Mães. Acho que a mensagem mais importante mesmo que eu queria deixar é que não importa qual é o problema que os nossos filhos tenham, né? São criaturas como qualquer outra criatura que Deus botou na terra, que tem as mesmas necessidades de amparo, de carinho, de afeto, de atenção, de direitos, e a gente precisa, nós pais e família, dar esse apoio e cobrar e exigir os direitos que eles têm. Fácil? Não é. Simples, não é. Tem situações muito mais complexas, mais difíceis do que as que nós enfrentamos, não tenha dúvida. Tem. Mas não importa o nível, o grau de dificuldade, a gente tem que ser firme. E a gente tem que ser firme, não é por nós, a gente tem que ser firme por eles, né? E uma coisa que eu sempre digo,
Às vezes as pessoas dizem assim, mas você é muito corajosa. Gente, eu não acho que é, sabe, sinceramente, eu acho que cada um tem a dose de coragem que lhe cabe. Tem o ditado que Deus dá uma cruz. Eu não gosto muito de cruz porque eu acho que parece uma coisa negativa, sabe? Tortura, né? Tortura, não é. Eu acho que as coisas que aparecem no caminho da gente, né, maiores, menores, medianas, a gente tem que ter a coragem para enfrentar. E cada um tem a coragem que cabe de acordo com o que a vida ele colocou no caminho. Então, curiosidade, A Mãe que Morreu em Mim. Por que o título? Não é? Por que o título? Algumas pessoas tentaram me convencer a colocar, não, põe A Mãe que Nasceu em Mim. Eu disse, eu até pensei, não, mas é negativo, eu até pensei em mudar, mas não é isso que eu quero, não foi isso que eu senti. O que eu senti foi claro que nasceu a mãe em mim, e eu acho que é uma mãe muito melhor. Não a mãe, a mulher. Não a mãe, a mulher, a pessoa. Mas porque a mãe, porque eu acho que a gente quando, né, e elas foram minhas primeiras filhas, então a maternidade é muito envolta numa romantização, numa coisa muito cor-de-rosa, azul bebê, né, e vai ter tudo lindo, maravilhoso, e eu também era assim. Então eu fui para a maternidade achando que horas depois eu estava com 2 bebês no quarto comigo, com uma porta do quarto da maternidade com 2 bibelôs enfeitados, e a gente ia voltar para casa e ia ser lindo, maravilhoso. E me deparo quando eu acordo no leito do hospital, cadê as bebês? Nossa. Primeira coisa, não tinha bebê nenhuma. E tinham me dito que se elas nascessem ok, elas não nasceram prematuras, elas estariam no quarto. Eu já vi que tinha um problema aí, mas eu nunca perguntei por elas, porque eu não queria saber. Então a gente se protege. E eu dormi de novo. Quando eu acordei, estavam os rostos mais esquisitos ao meu redor. Ninguém sorria, ninguém era feliz. Eu também não estava feliz, mas eu não sabia por que era. E aí foi que, horas depois, vieram me dizer que elas tinham que passar por uma tomografia porque tinha um quadro que ninguém explicava. E daí diante foi só, cada hora, um susto, né? E aí morreu aquela mãe que estava cor-de-rosa, que estava achando que ia lá ser todo mundo feliz, sorriso, uma foto da família inteira, que eu nunca tive, uma foto dos 4 com ela, eu, o Luiz Sérgio e as meninas. A gente não tem essa foto, não foi possível fazer. Todo mundo sabe, não tinha nada disso, era só muitas interrogações. Então, essa mãe morreu. Esse é o título do livro, mas tem um capítulo que é a que renasceu, a que nasceu em mim, e nasceu com elas. Nasceu com elas como elas são, do jeitinho que elas são. E é clichê, mas eu não trocaria essas meninas por nada, porque elas são muito incríveis. Elas ensinam tanto pra gente e são muito divertidas, divertidíssimas. Que lição de maternidade e de mãe na convivência do dia a dia. Não só com as 2 filhas, mas com o entorno em volta para... Não é só o sentido de proteção, de fazê-las exatamente crer que o mundo é delas e que elas podem competir em pé de igualdade com qualquer outro. Elas estão aqui, elas têm um lugar nesse mundo. E quando eu vi vocês comemorando a passagem no vestibular, eu digo, menino, esse deve ter sido assim, acho que um presente da vida. Fechou um ciclo. Foi logo depois que eu resolvi concluir o livro, porque eu comecei a escrever muitos anos atrás e deixei de molho. Mas isso aí foi um fechamento de um ciclo, sim. Foi um marco. Deus abençoe. Aproveitar para perguntar como é essa questão da produção literária, né? Você começou a escrever meio que amadora, digamos assim, agora profissionalizou? Será um processo? Na verdade, assim, é o meu segundo livro, porque o meu primeiro livro foi a minha tese, minha monografia de conclusão do curso de jornalismo, né? Que virou um livro que se chama Os Empresários no Poder. Então, muito voltado para essa questão mais na linha política, porque eu tinha 21 anos, mas eu já trabalhava como repórter no Jornal o Povo, cobrindo exatamente a questão política. Mas depois no que só escrevia artigos, eventuais editoriais aqui na Jangadeiro, né? E alguns eventuais artigos. Mas eu não sei se é amador, porque eu acho que talvez seja amador, porque a minha primeira produção é uma autobiografia, né? Eu sou muito nova nesse métier, assim, como escritora. Mas eu acho que ela é uma escrita amadurecida pela vivência, pela história, né? E, assim, eu me surpreendi porque o livro, ele brotou muito fácil a escrita. Eu praticamente não tive que, sabe, botar da frente para trás. Eu reli várias vezes para fazer pequenos ajustes, melhorar a escrita, porque é questão de estilo, porque eu sou meio exigente com isso. Mas ele tem muito pouca mexida nele.
Muito pouca mexida, assim, porque ele foi quase... Brotou. Ele brotou mesmo. Parabéns. Obrigada. Parabéns, um cheiro para Juliana, Joana, que são realmente de um jeito afetuoso quando encontra, e é admiração por você. É a mãe do ano. Obrigada a todos vocês. Posso dizer outra coisa? É a mãe nossa aqui na empresa. É um prazer enorme estar com vocês. Estou pedindo aqui para reforçar só onde encontra o livro. O livro você encontra na Amazon, A Mãe que Morreu em Mim. Aí adquire o livro lá. O valor é simbólico, gente, bem baratinho. Só mesmo, a ideia era compartilhar mesmo. E aí baixa o aplicativo no próprio celular, Kindle, 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 e você lê no próprio celular. Talvez eu tenha um projeto de fazer isso impresso, mas não para agora. A minha ideia era mesmo, sabe, jogar para o mundo, jogar este filho para o mundo. Quando ela me contou, eu disse, vai para a Bienal. Aí ela disse, não, o projeto tem passos diferentes. Na próxima Bienal, certamente já vem o escrito. Se Deus quiser. E o próximo livro, quem sabe? Hein? Quem sabe. Próximo ano. Sim. Abração, minha querida. Obrigada a todos. Parabéns. São 10h38 agora.